Você sabe, depois da vinheta tem informação de Inter aqui no canal Sonda Repórter. Proposta feita e recusada por clube por parte do Internacional. Vamos falar também de transfer ban. Afinal, existe a possibilidade do Inter ser punido desta forma pela CBF? E mais, novidades importantes sobre o CT do Internacional, que pode começar a sair do papel. A gente confere tudo isso depois que você deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui embaixo no canal e ativar o sininho das notificações. Bora falar de Inter. Muito boa tarde, pessoal. Estou de volta aqui no canal para a gente atualizar o Internacional nesta sexta-feira. O Inter que segue treinando aí no CT Parque Gigante. Na semana que vem, no fim de semana, volta a atuar pelo Campeonato Brasileiro. Então vai ter bastante tempo aí o Roger para ficar atento a essas questões da escalação do time, treinar realmente para que o Inter volte melhor após a parada. Mas antes, pessoal, eu quero falar sobre outras questões fora de campo e que são mais importantes nesse momento. Primeiro, sobre uma proposta que foi feita pelo Internacional. Eu trouxe aqui ontem no canal o interesse do Inter no Otavinho, que o Lucas Colar acabou revelando na tarde de ontem, da quinta-feira, e essa informação acabou repercutindo no bastidor do Inter. O Juliano Machado, que é colega também, repórter do canal do Baldaço, trouxe a informação que o Inter fez uma proposta ao Al Nassr, clube que tem o Otavinho, clube que tem os direitos econômicos do jogador e não quer permanecer com ele, mas o Al Nassr recentemente teve interesse no Ricardo Matias, centroavante do Inter. Se falou em proposta aí na casa dos 15 milhões de euros, que o Inter não confirma, mas é o que circula no bastidor do mercado. E segundo o Juliano Machado, o Inter fez uma proposta ao Al Nassr. Pois bem, vocês querem o Ricardo Matias? Beleza. A gente quer o Otavinho por empréstimo por um ano, uma temporada com salários pagos por vocês, e a gente vende o Ricardo Matias por 15 a 18 milhões de euros, dependendo ali de gatilhos. Então essa era a proposta do Inter, ter o Otavinho nesta negociação embutida com o Ricardo Matias, com o Matias indo jogar lá, o Inter recebendo 15 milhões de euros e ainda tendo o Otavinho por empréstimo por uma temporada. É uma proposta, olha, muito boa para o Internacional caso fosse aceita, mas os árabes são ricos, mas ainda não são burros, né? Pouco inteligentes. Então, a proposta foi recusada. O mercado árabe, ele permanece aberto até a quarta-feira que vem, no dia 10 de setembro, ou seja, ainda existe possibilidade deles comprarem o Matias, embora não seja a tendência, a negociação não teve grandes avanços nos últimos dias, e o Inter não pode ter o Otávio, já que a janela brasileira está encerrada. Então, de uma certa forma, o negócio caiu por terra a partir do fechamento da janela, embora, repito, o Ricardo Matias ainda pode sair, já que a janela árabe se encerra somente na próxima semana. Outro assunto, pessoal, que tem chamado a atenção nos bastidores é sobre a novela envolvendo Inter, Thiago Maia e Flamengo. Porque vocês sabem, o Inter foi condenado na CNRD, na Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF, a pagar cerca de 10 milhões de reais ao Flamengo pela venda do Thiago Maia, pela compra do Thiago Maia por parte do Internacional. O valor cheio da negociação, ele gira ali na casa dos 20 milhões de reais. O Inter estaria pelo menos condenado neste primeiro momento a pagar metade deste valor ao Flamengo. E caso isso não ocorra, pessoal, caso o Inter não consiga fazer esse pagamento, o Inter promete recorrer em relação a essa decisão, mas caso nenhuma dessas soluções dê certo, o Inter corre risco de 3 sanções por parte da CBF neste caso. O primeiro seria o bloqueio de repasses e receitas da CBF e das federações, ou seja, o Inter passaria a não receber esses repasses como forma de punição até que se acerte com o Flamengo e com a CBF. O segundo passo seria a devolução de eventuais premiações já recebidas pelo Inter, ou seja,
a CBF cobraria a devolução de premiação de Copa do Brasil, premiação de Campeonato Brasileiro. Então isso seria o segundo passo. E o terceiro e o mais grave seria o transfer ban, o Inter impedido de registrar jogadores. Por mais que a janela já tenha se encerrado e seja improvável que o Inter contrate novos jogadores até o final do ano, pode até trazer jogadores livres no mercado, mas não é a tendência. Então você pode estar pensando ou se perguntando, transfer ban ele não vai ter um efeito prático, mas não é bom o Inter ter esta mancha no seu histórico. Então o Inter corre aí contra o tempo, corre com as suas armas jurídicas para tentar se acertar com a Câmara, com a CBF e com o Flamengo, para que não haja nenhuma destas punições, o transfer ban, claro, sendo a última instância praticada pela CBF contra clubes infratores. O Inter também, como uma resposta a essa condenação, fez uma denúncia na CNRD, abriu um processo contra o Atlético Mineiro, que deve cerca de 2 milhões de reais pelo Patrick. O Galo vendeu o Patrick e não repassou essa parte que pertencia ao Inter de 2 milhões e o Inter está cobrando esse valor também na CBF. Quero fechar, pessoal, esse conteúdo trazendo boas informações sobre o CT de Guaíba. Vocês perguntam, recorrentemente, e o CT de Guaíba vai sair do papel, não vai sair? Como que anda essa situação? Pois bem, o Inter fez ali uma reunião com jornalistas no CT de Alvorada para esclarecer alguns pontos em relação à base, que foi muito criticada nas últimas semanas, com razão, em outras sem tanta razão, e o pessoal do Inter recebeu os jornalistas para mostrar a estrutura do CT, melhorias que foram feitas e falar um pouco sobre a base. E nesse encontro foi dito o seguinte sobre o CT de Guaíba. O Inter já fez um estudo e fez novas avaliações sobre o CT após as enchentes, sobre a viabilidade do CT. Porque qual era a preocupação do Inter? Com a enchente que atingiu principalmente Guaíba, Eldorado do Sul, aqui na região metropolitana, o Inter ficou muito preocupado com a possibilidade de, beleza, a gente constrói o CT, mas corre o risco de uma enchente atacar e danificar as estruturas novas que seriam erguidas lá em Guaíba. Então o Inter fez um estudo e chegou à conclusão que é viável ainda a construção do CT de Guaíba, fez algumas alterações no projeto original, o que muda também o valor final da obra, mas o Inter já fez esse estudo de viabilidade do CT de Guaíba e ele foi aprovado. A grande questão é agora, e segue sendo a principal questão, de onde vai sair esse dinheiro. O Inter busca a captação de recursos de formas diferentes para tentar iniciar essa obra o quanto antes. Então, a princípio, pessoal, e eu falo a princípio porque a gente não tem acesso a todas as informações, o Inter planeja ainda o CT de Guaíba, mas é aquela coisa, não se tem uma ideia de quando vai ser iniciada essa obra e muito menos de quando o Inter poderá ter um novo CT. Eu acho muito importante essa pauta, inclusive, muito mais importante que outras diversas pautas que tomaram o noticiário e o debate público em relação ao Internacional. Eu acho que ter uma boa estrutura tanto para a base como para o profissional é muito importante. Vide o exemplo aí do Palmeiras, que é um dos clubes mais bem estruturados hoje do futebol brasileiro, investiu muito no seu CT, na academia de futebol, em toda a estrutura médica de recuperação de jogadores que é fantástica do Palmeiras e também na base. Não é à toa que fatura bilhões de reais com a venda de jogadores para o mercado europeu. Tá certo, galera? Deixe teu like nesse vídeo, se inscreve aqui embaixo no canal se você ainda não é inscrito, muita gente acompanha e ainda não se inscreveu, e ativa o sininho das notificações para não perder nada, nenhuma novidade. Eu estou lançando 2 vídeos por dia falando de Inter e a gente vai atualizando tudo aqui durante esta data FIFA. Um abraço a todos e até a próxima!